Estamos recebendo aqui nosso estúdio já ao vivo para toda a cidade de Rondônia, para Cacoal e região, com a gente ouvindo a nossa programação aqui, deputado Cássio Góes, Cacoal, do partido PSD. Aí vai falar um pouco sobre a sua história, sobre a trajetória aqui nesses anos aí, né? E também sobre aí sua pré-candidatura já também à reeleição, um pouco aí sobre as histórias dele e também sobre aí os trabalhos que vêm sendo colocados em evidência em Cacoal, os projetos, emendas parlamentares, são muitas. Bom dia, Cássio. Muito bom dia, Clóvis. Bom dia a todos que estão ouvindo a programação da grade da Antena Hits FM. A gente tem muita alegria de estar aqui nessa manhã falando do nosso trabalho, desejando ao cacoalense que está nesse momento se deslocando ao seu trabalho, está no carro, está nos ouvindo da área rural, né, dos 4 cantos da cidade de Cacoal, e eu tenho certeza que a audiência alcança outros municípios também. É uma satisfação estar aqui com você, Clóvis, falar das nossas ações e da importância que é a gente estar parlamentar, contribuindo com a cidade de Cacoal e com o estado de Rondônia. Antes de começar um bate-papo aqui, Cássio, você está já há quantos anos na política em Rondônia? Você começou junto com o Fúria ali, né, na caminhada. Na verdade, já está aí na estrada, né? Na verdade, eu digo que a gente completa esse ano 10 anos de vida pública. Como? O primeiro registro meu de candidatura foi no ano de 2016, quando fui candidato a vice-prefeito de Cacoal e nós não vencemos as eleições. Mas dali para cá, eu considero desde o começo, porque a gente tem que considerar as vitórias e as derrotas, né? E eu estreiei perdendo. Mas isso nos ensina a trilhar melhor o caminho, organizar a política, organizar a campanha. E em 2018 a gente coordena a campanha do então candidato a prefeito de 2016, que não venceu as eleições. Naquele momento a prefeita Glaucione vence o processo eleitoral. Em 2018 a gente registra uma candidatura de deputado estadual em nome do Adailton Fúria e ele vence as eleições de 2018 e de lá para cá eu me torno chefe de gabinete dele, trabalhando 2 anos com ele. E aí no ano de 2020, sim, que a gente retorna disputando a prefeitura de Cacoal, a mesma dupla, e nós vencemos as eleições. A gente salta de uma estreia de 12 mil votos, em 2018 uma manutenção de 12 mil votos, vencendo ele deputado estadual, e em 2020 a gente chega aos 25 mil votos. E aí de lá para cá o pessoal já conhece mais a história, né? Então são 5 anos, né, de organização política e 5 anos de mandato, porque fui 2 anos vice-prefeito, 2021 e 2022 da cidade de Cacoal, e aí de 23 para cá, concluindo agora o primeiro mandato de deputado estadual. Então são 5 para 6 anos de vida pública, nós estamos na metade do 6º ano meu de mandato, junto com o mandato de vice-prefeito que tive pela cidade de Cacoal. Então são 10 anos de vida pública, 5 de experiências políticas e 5 mandatários. Legal, é uma história bonita, né? E a gente vê aqui pessoas de Cacoal, né, se dando bem na política, trabalhando sério, igual você, um cara que tem uma determinação muito grande. E eu tenho acompanhado o seu trabalho, não só como jornalista, mas como pessoa, como cidadão, acho que a gente está vendo, né, as coisas acontecer ao redor, e a gente percebe que você é um menino de casa, aqui de casa, né? O pessoal chama assim mesmo, né? Menino Cássio, menino de ouro. Às vezes eu faço algumas publicações na rede social, né? E eu gosto desses adjetivos. Eu sempre busquei na política, eu estava ontem, umas 6h30 da tarde, um pouquinho antes do jogo, 5h30, perdão. E aí uma pessoa me deu um abraço, assim, ela falou assim, eu gosto de você porque você é o mesmo Cássio. E assim, é ruim a gente falar da gente, mas às vezes é necessário a gente exaltar esse ponto do trabalho, né? Porque o mandato ele é algo passageiro. E se você não continuar com a tua essência, se você não continuar com a tua personalidade, você dificilmente terá sucesso. Isso. Eu te digo porque eu já vi aqui deputado estadual, aqui na nossa cidade, que teve um primeiro mandato assim espetacular e o segundo mandato ele não baixava o vidro da caminhonete. Então assim, isso é perigoso. E o cara não fez nada. O cara fez o trabalho dele, o cara era um cara correto, não tem nenhum processo. Mas a mudança de personalidade dele fez com que a população revisse o apoio a ele. O que eu sou, Clóvis? Eu sou você, né, escolhido por mim. Né? Não é todos que se tornam deputado estadual, não é todos que viram prefeito de uma cidade. Alguém precisa ser. E a população só vota, só acredita naquele que se sente representado. Então a gente não pode jamais deixar de saber disso. Eu aprendi uma coisa uma vez e eu levo isso para a vida. O dia que o professor de sala de aula deixar de ter o espírito de aluno,
ele deixa de ser um bom profissional. E do mesmo jeito sou eu. O dia que eu, político, deixar de ter o espírito de eleitor, eu não vou ser um bom deputado estadual. O que significa isso? Que todo mundo que é deputado, ele é eleitor. Eu escolho alguém para presidente, eu escolho alguém para governador. Do mesmo jeito é o professor com o aluno. Os professores só estão na sala de aula lecionando porque um dia ele foi aluno. Então ele não pode perder aquele espírito da passagem, da construção da vida dele. Então fica aqui, né, para os meus amigos vereadores, para os meus amigos deputados, né, para os prefeitos de Rondônia, não deixe subir para a cabeça o mandato. Jamais. Não façam isso. Não de usar o mandato. Não use o mandato em prol. Não use a força política que você tem para se beneficiar. Não legisle em causa própria. Isso é um dos maiores erros que um homem público comete. O mandato ele é coletivo, o mandato ele é para ações. Eu recebi um elogio esses dias, lá na linha 14, de uma pessoa assim anônima, do projetista da emenda. Eu entreguei um tratorico, né, de diversas ações que eu tenho no Divinópolis, eu fechei o ciclo. Foram grandes 5 ações, né, para a escola, para a ambulância do distrito, para a iluminação do campo, um secador de café, que já está trabalhando já há quase 2 anos lá na Asprusa, e por último agora esse tratorico para roçar campo do Bezerrão. Aí o Ceará, que é o projetista aqui, ele tem a empresa dele, ele estava lá. Ele e o pessoal da empresa que estava entregando o tratorico. E já tinha acabado praticamente o evento, ele pegou o microfone e falou assim: olha, eu quero te elogiar aqui. Você, se continuar trabalhando desse jeito, você vai muito longe. Porque você nunca me ligou para perguntar como é que estava o projeto da emenda. Você nunca me ligou para indicar uma empresa para vender o trator. E eu nunca vi um negócio desse. Eu já atendi diversos políticos. Então, isso faz a gente refletir bastante. É verdade. Porque quem trabalha comigo em Liberdade, quando eu destino uma emenda, eu só vou nela em 2 momentos. O dia que eu prometo a ela, Clóvis, que eu tenho que fazer o compromisso, senão não chega a emenda, né? Eu tenho que dar a minha palavra. Vou dar 300 mil aqui para uma associação. E eu volto lá depois só para entregar e comer o churrasco à população. O meio, o processo, quem vai ganhar, isso aí não cabe a mim. E você tem que falar isso e fazer. É o que é o mais difícil. Então, assim, a gente sai do primeiro ano, do primeiro mandato, né? O 4º ano nosso, a gente sai desse primeiro mandato muito tranquilo. É aquela sensação mesmo de saber que a gente fez o que dava para ser feito, de que a gente trabalhou com todas as frentes, né? Se você me perguntar de saúde pública, eu vou te falar que a gente auxiliou na abertura dos 3 hospitais de Cacoal, que é a UPA pediátrica e infantil. Nós auxiliamos na reestruturação do materno infantil de Cacoal, que hoje é 0 mortalidades, né? O papai pode tirar foto da sua criança nascendo com segurança, né? Tem espaço de... caso precise um bebê com emergência, uma unidade NEL funcionando perfeitamente, ultrassom com Doppler para gestante de alto risco. A maternidade de Cacoal hoje é completa, e eu sei o tanto de investimento que nós colocamos ali, na ordem de quase R$2 milhões. E por último, o grande feito do nosso mandato, né, essa pergunta ela acontece muito. O que você considera, deputado, que foi o maior feito do seu mandato? Foi a abertura do Hospital Municipal, né, com 50 leitos de internação, 3 leitos de sala vermelha, 2 de cirurgia por tradicional, né, cirurgias tradicionais, centros cirúrgicos, e 1 por vídeo. Então, assim, o hospital agora, a missão é fazer acontecer. Isso é questão de gestão, né, não cabe a mim, como deputado estadual, a orientação de gestão. Né, a gente, no máximo, pode dar uma dica, dar um conselho ao gestor da cidade, mas eu tenho certeza que não se abriria um hospital se ele não tivesse a devida autorização da Gevisa, que foi eu que consegui em Porto Velho, e do Ministério da Saúde, porque ele está habilitado e cadastrado para receber a sua produção. E toda a cidade, Clóvis, ela tem um hospital municipal. Você vai em Pimenta Bueno, tem o Ana Neta. Você vai em Espigão do Oeste, tem um hospital municipal reestruturado e reformado, com recurso próprio, inclusive, do prefeito Hélito. Você vai em Rolim de Moura, tem um hospital municipal. E você vai em Seringueiras, que é uma cidade de 10 mil habitantes, acontece cirurgia semanalmente ortopédica no hospital municipal. Então, assim, eu fico muito triste quando eu vejo, assim, um pensamento de um hospital desse não funcionar mais.
um comentário nesse sentido, porque aí, meu amigo, é um absurdo. Não tem como, né? Não tem como admitir que uma conquista como essa, ela não sirva mais ao cacoalense. Então você pode ter certeza, no que depender de mim, no tocante a investimento, no tocante a parceria federal, que é muito importante a parceria federal com custeio, né? Vocês podem ter certeza, mas tem uma coisa chamada vontade de fazer. E é isso aí, todos nós precisamos ter para que um hospital como esse, que a gente lutou quase 2 anos, para que ele atenda o cacoalense, funcione bem e funcione com qualidade. Algo muito importante você tem dito aí, porque assim, acho que o deputado, o vereador, o prefeito, você está ali para legislar, mas tem que ter vontade também de fazer. Tem que ter iniciativas, tem que acordar animados, tem que falar, rapaz, eu vou aumentar aqui o funcionamento desse hospital. Eu vou trazer aqui, igual já tem, né? Mas vou dar um exemplo. Vou aumentar aqui a demanda de raio-x, né? Vou inserir centro de imagem. Isso tudo, Clóvis, é recebido pelo governo federal. E o Fúria ele fez muito bem isso com você na companhia, quando ele lá ainda instalando na época da Covid, né? Ali a UPA. E lá começou esse trabalho na área de saúde. E você abraçou a causa na área de saúde assim, de uma forma linda, maravilhosa, né? Porque verdade. Assim, você, como cidadão de Cacoal, como você via as famílias sofrendo na unidade mista, na antiga unidade mista. Unidade mista era um caos, Era um caos, a gente passou por lá, meu pai, minha mãe. Hoje minha mãe está com mais idade, mas assim, gente sofria muito quando ia na unidade mista. Hoje eu levei minha mãe esses dias ali no hospital municipal, é outra realidade. É outra realidade, é um lugar confortável, mesmo é um lugar a nível do cacoalense. E acho que é por aí, as pessoas têm que empreender mais na política, né? Acreditar mais e meter a cara e fazer. Porque assim, o Fúria ele foi muito corajoso e muito audacioso em falar assim, eu vou construir um hospital, eu vou fazer isso antes ainda de sair pré-candidato. E ele correu contra tudo e contra todos e conseguiu colocar na mão da população esse hospital. Assim, acho que é algo que é uma referência para Rondônia. Isso, né? Sim, é um acerto muito grande. Esse hospital poderia estar funcionando há mais tempo, Clóvis. Mas nós tivemos no meio da caminhada uma discussão judicial, né, a respeito do formato que a gente tinha adotado para se fazer esse hospital. E aí muita gente nos questionou, eu não corro dessa resposta, que é o hospital lá do Greenville, né? Por quê? É uma realidade. Porque se optou por a construção de um prédio na parceria e não o término de uma obra que está inacabada. Aquele prédio, ele é um lançamento. Não já ouviu falar no presente grego? É sério, eu estou falando para você assim, com todo o respeito que tive e tenho ao senador Valdir Raupp, ele no seu último ano de mandato, ele foi ao ministério. Quando ele chegou numa coisa bem simples mesmo, ele chegou no ministério e aí tinha lá um programa de expansão de hospitais no Brasil. Vamos supor que tinha lá 20 unidades para ser construídas. Eu não sei, é um número aleatório, mas eu só quero contar o contexto. E aí, 20 hospitais no Brasil, de cidades de 80 a 100 mil habitantes, serão beneficiados com esse programa. Qual o custo desse hospital? Não, ele tem que começar e terminar com 20 milhões. Ele não é uma emenda do senhor, senador. Ele é um programa. Você quer habilitar alguma cidade? Aí ele foi lá e botou Cacoal. Habilitou Cacoal. O tamanho do terreno batia, isso entre 2013 e 2014. Era o seu último ano de mandato. Aí o prefeito na época era o Padre Franco, sempre gostou muito, você sabe que ele também trabalhou essa questão de saúde por causa do Daniel Comboni, e ele imaginou tá tudo certo, ninguém imagina que vai dar tudo errado, mas fato é que no meio da caminhada houve uma aplicação de 7 milhões desses 20 e a obra parou. Por que a obra parou? Porque o empresário, quando ele está num campo de obra, ele só vai até a altura de que não dá prejuízo para ele. Quando começa a dar prejuízo para ele, ele tem os seus mecanismos de pedir aditivo, de parar a obra, de sair do certame, de fazer um distrato, porque existe o contrato. Quando você aluga uma casa, é um contrato. Pode cancelar o contrato. Quando você quer sair, é o distrato. E aí, isso veio bolando. Fato é que quando se atualiza o valor para terminar a obra, precisa de 25. Mas o programa lá atrás é de 20. E quando você chega no Ministério da Saúde, só tem um saldo de 13 milhões. Sem ainda gestão política. Porque o senador da época já não existe mais. O senador foi embora, ele perdeu a eleição. Então é muito perigoso
quando você chega no final do mandato, exatamente no momento que eu estou, e inventa uma obra de 5 milhões, 10 milhões aqui para a cidade. É muito perigoso isso, porque se eu não me reeleger, quem vai cuidar dessa obra? Cada político que chega, ele tem a sua bandeira, ele tem a sua vontade. Ninguém gosta de herdar a obra um do outro. Nós tivemos aqui o problema da Vila Olímpica, né? Outro caso. Outro caso. Então, assim, essas obras grandes, elas são muito perigosas. Nós temos essa herança. Nós já trouxemos. Aí tá. E quantos deputados federais passou de 2013 para cá? Vários. O que acontece? Eles não podem, Clóvis, olha que coisa grave. Eles não podem colocar emenda lá. De novo, né? Porque é um programa. É um programa, né? É um programa extinto. E agora é o governo federal que tem que comprar essa briga? O governo federal tem que chegar, atualizar o programa desses hospitais inacabados no Brasil e falar assim, olha, com esse 20 milhões que ficou assegurado da época, não termina. O mundo mudou, veio pandemia, veio tudo isso. Aí o próprio Ministério tem que ir lá e mudar a regra do programa e aumentar hoje aí para 30, 35, para poder enquadrar no que uma nova empresa que for a campo for pedir isso. Ou repassar para o governo do estado, que também pode ser uma realidade. Pode. Aí o governo pode assumir. Mas aí sabe o que acontece? Você sabe quem tem que fazer essa assinatura? O prefeito da cidade. O prefeito da cidade tem que chegar no ministério, falar assim, eu vou assumir aquela obra, me dá aqui. Aí tira a responsabilidade do governo federal, é literalmente isso. Mas aí eu entendo a prefeitura. Onde é que a prefeitura vai arrumar um orçamento de 25 milhões próprio para terminar um hospital? Vai faltar em alguma coisa? Então, assim, tem que ser uma decisão muito acertada. E vou lhe falar, consultada com a população. Olha, população de Cacoal, nós vamos abandonar o governo federal, nós não vamos mexer mais com esse trem. Vamos assumir essa responsabilidade. E vamos assumir essa responsabilidade. Então, o único caminho para terminar aquela obra é esse. E eu sou testemunha. Eu tentei como vice-prefeito de Cacoal, o Furi tentou como prefeito de Cacoal, mas quando batia nessa tecla do orçamento ser do município, há uma preocupação do gestor em assumir a responsabilidade nessa. Aí sim, faltar pagamento de salário dos funcionários, faltar medicamento, faltar essas coisas. Porque você suprime um dinheiro, né? Não estou falando de 2 milhões, estou falando de 25 milhões para terminar uma obra que depois precisa ser equipada. Só para equipar, Clóvis, vai mais uns 15. Por aí, né? Hoje no Hospital Municipal gastou mais de 7. Né? Eu gastei mais de 7, entendeu? Em todos os 3 nós estamos falando aqui, eu gastei 15. E eu estou falando de reformas. O materno já existia. A UPA pediátrica houve 2 expansões em 2 momentos. Então a gente investiu um ano, 1 milhão e pouco, no outro ano, outro 1 milhão e pouco, tudo programado. E a atacada maior foi no Hospital Municipal. Em 2 anos, 24 eu coloquei quase 3 milhões e em 25 eu coloquei mais 3 milhões. Então isso a gente controla. Agora, 25, 30, 40, aí, meu amigo... A demanda é muito alta. A demanda é muito alta, eu não posso comprometer, porque senão certeza que vai faltar a máquina de secador de café ali na linha 11. 8 horas e 28 minutos, nós estamos aqui com o Cássio Góes, deputado estadual de Cacoal, para nosso estado de Rondônia, o estado, né, na verdade, trabalha muito no interior também, atende muito a Andreas, que está nos ouvindo agora, São Felipe, Primavera de Rondônia, o nosso sinal chega longe aqui, é o melhor sinal da região. Cássio, a gente está chegando aqui lá em Parecis, Alta Floresta, então assim, muita todas gente essas ouve cidades lá, né? Que você tá É falando, onde você tem atendido investimento. Demanda, a gente chama aqui de região de café e zona da mata, né? Compreende 20 municípios. Né? Hoje o município mais distante aqui desse eixo é o início da 429, se você for reto, sentido Rolim de Moura, você vai terminar na cidade de São Miguel. E a gente abre o leque de investimentos na 429, chegando até a cidade de Costa Marques. Esse ano eu realizei, para você ter uma noção, um motocross lá em Costa Marques. Né? A gente tem ações aqui em Pimenteiras, refazendo a orla. Pimenteiras é uma cidade turística, você sabe disso, é na beira do rio. Linda, maravilhosa. Linda, e nós vamos fazer 550 mil reais de investimento, toda a reestruturação da orla, que é o lugar mais importante do município de Pimenteiras. Recebe o festival de praia todos os anos. E aí aqui nesse entorno, por exemplo, São Felipe recebeu 10 milhões do nosso mandato. Estou falando de recapeamento da cidade, estou falando dos eventos que acontecem, que a gente sustenta porque o município é pequeno, estou te falando do portal de entrada da cidade, estou te falando de todos os anos colocar medicamento e consultas especializadas no hospital do município. Nós estamos falando de investimentos abertos, divididos, por exemplo. Como é que você chegou a essa marca de 10 milhões em São Felipe? Que te vale a pena fazer isso? Tem coisa, Clóvis, que vai além dos números políticos. Tem coisas que se você não estender a mão para uma cidade igual São Felipe, que tem 5 mil habitantes,
que o prefeito tem dificuldade de diálogo com o governo do estado, por exemplo, porque são outros 51 municípios disputando, ele tem que adotar um deputado estadual. Todo ano eu coloquei 1 milhão para a saúde de São Felipe e 1 milhão para infraestrutura e investimentos. São separados. Aí no primeiro ano 2 milhões, no segundo ano vai para 4 milhões, no terceiro ano vai para 6 milhões, que foi o ano passado, e nesse ano eu dobrei a meta, eu deixei 4. Que legal, hein, cara? Então assim... não é pela quantidade de população, é pelo reconhecimento. Não é pelo voto que você recebe. É pelo prefeito, que é muito jeitoso. É pela população que merece. Que pela população que merece. Tem que ter um olhar especial. Que nos honra. Do mesmo jeito aqui em Andreasa. Quando que Andreasa vai eleger um deputado estadual? Fala para mim. Como que vai fazer com 4 mil eleitores? Então eles me honraram, né? De 4 mil votos em 2022, eu tive 1.000, isso significa 1/4 da cidade. Então eu tenho que ter a consciência que os 1.000 votos que eu tive em Andreasa equivale aos 15 mil que eu tive em Cacoal. E você não vai fazer só por aqueles 1.000, você tem que fazer pela população inteira. Pela população inteira. Então passou a eleição, os outros 3 mil estão órfãos, porque os outros 3 mil que eles escolheram os candidatos não venceram a eleição, e cabe a mim a responsabilidade de capitaneá-los. Verdade, isso é então, bom. Então você tem que, assim, política é um dom. Política você tem que ter um preparo por ela. Eu sempre digo uma coisa, muitos querem a política, mas a política não quer o cara. Por isso que tem aquele monte de registro de candidatura e só vence os que são permitidos por Deus. Verdade. Então a política tem que te escolher, meu amigo. A política vai lá, escolhe o Pedro como vereador, escolheu eu como vice-prefeito, entendeu? Então, assim, quando a gente é escolhido por Deus, a gente tem que aproveitar a oportunidade e executar a tarefa com excelência. Você ouve muitas pessoas, assim, que, por exemplo, vereador, você vai na casa da pessoa, ouve assim, rapaz, eu acho que eu tenho que ir para esse caminho mesmo. Deixa eu te falar um negócio, a melhor decisão que eu tomei foi dos bate-papos mais simples. Sério? Com a senhorinha tomando café ali, ó, vou te contar uma que aconteceu essa semana. Fui lá no Planalto. Aí falou assim, deputado, nós vamos votar em você. Bairro Planalto é aquele que perto da Acabando do Peixe. Isso, nós vamos votar em você. A gente só precisa de uma coisa. Traz água pra gente. Aí corta o coração. Eu falei, a senhora precisa do quê? Não, precisa de água na torneira. Eu falei, a senhora pode ter certeza que se eu for eleito deputado, eu vou resolver esse problema aqui. Meu filho, aqui é tudo irregular. Eu falei, mas tudo tem um jeito na vida. Nós vamos resolver isso. Pra chegar aqui, do final da rodovia do Café até lá, são 21 lotes, cada um proprietário. Todos esses eu fui lá, busquei o documento, colhi a assinatura, para tornar aquele corredor do Cinturão Verde área pública. Porque senão a promessa que eu fiz de passar a tubulação da rede de água não poderia passar. Você já imaginou o que é isso? Olha só que trabalho. 21 pessoas, você convencer ela a doar aquela área ali para se tornar uma rodovia, uma avenida, uma rua que seja, e nós estamos trabalhando, Clóvis. Trabalhando. Aí em 24 fui lá. Pessoal, chegou o grande dia. O deputado está aqui, o prefeito Adelton Fúria está aqui. Deputado, você consegue nos ajudar? A gente fez um estudo prévio aqui, ficou em torno de 400 mil. Foi beleza, vou colocar o recurso. O desafio foi o projeto, porque o SAI é uma autarquia. E aí a autarquia ela tem dificuldades, porque ela não tem vida própria. Aí vamos buscar o projeto, vamos resolver. Quando sai o cálculo, 750 mil. Eu falei, opa, saiu um pouquinho fora aqui da promessa. O orçamento. Né? Mas eu não debati isso. Eu não voltei com a comunidade para falar que ficou difícil para mim. Eu só fui mais uma vez buscar o recurso. E nessa semana eu estava em Porto Velho, né? Mas a empresa tinha homologado o resultado final. E o prefeito Tony Pablo deu ordem de serviço. Na terça-feira, a empresa deve ir a campo agora, na próxima semana. Vocês vão ver um transtorno danado ali, mas vai resolver a vida da população. É o caminhão-pipa que leva água. Você já imaginou? E depois da água pode chegar o asfalto agora com essa mesma decisão, né? É isso, porque agora está documentado o Cinturão Verde. Olha que coisa bacana. Isso é uma muito coisa legal, levou outra, Clóvis. Hoje você tem o Cinturão Verde como área pública e você pode jogar ali 1 quilômetro, 2 quilômetros de asfalto. E vai legalizar os bairros logo, pode criar mais bairros. Tornando aquela região ali uma nova cidade. Isso é bom. Então, isso aí, do meu mandato, no tocante a personalização de ações, né, de chegar na pessoa mesmo, é igual o kit escolar para os alunos, isso aí chegou para a pessoa, é igual a entrega dos uniformes para as crianças de Cacoal, isso aí chegou no aluno, a van para os professores de Cacoal para não ir mais misturado no ônibus, e chegou para o professor. Imaginou que bacana o professor levantar, vão passar na porta da casa dele. Ali só vai professor. Não precisa usar o carro, não precisa de ônibus, né? É outro mundo, eles vão conversando. Foram 11 vans? 11 vans, 9 são minhas, né?
Das 11 entregas completas, 9 são minhas. 2 é de outro colega, né, que a gente acabou juntando ali para fazer uma entrega. Então, assim, é muita coisa. É muita coisa. Cada Vamos voltar depois do intervalo? Vamos dar uma pausazinha? Vamos. E eu vou voltar dando sequência com você. Eu tenho que pagar o intervalo aqui. E aí a gente volta para finalizar aqui, batendo um papo, falando das ações. Tem um outro projeto da Rosalino. Né? Da Celestino Rosalino? Celestino Rosalino, vamos que é falar sobre o Vista Alegre? A gente faz um apanhado do Vista Alegre, então? Vamos fazer aqui da cidade, bastante ações. Eu sei que tem bastante ações aqui, mas a gente tem mais um pouco de tempo aí para falar. Cássio, eu sei que é muito importante que quem está ouvindo também lá fala, nossa, meu deputado está trabalhando, nosso deputado está trabalhando. Se tiver as alguma ações pergunta, dele. Não sei se vocês trabalham com pode mandar também aqui, 9608-0800. A gente pode falar do Riozinho também, que está retomando as obras agora. Lá daquelas obras de Riozinho. É cobrado aquelas obras lá. É muita cobrança aquelas obras lá. Eu tenho certeza que vai ser feita, porque o deputado está aqui para trabalhar e tem um nome bom aí para levar as ações para você. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, é só 3 minutos de intervalo e a gente volta já dando sequência ao nosso bate-papo aqui, entrevista com o deputado estadual Cássio Góes, ao vivo aqui na Rádio Antena FM. Continue aqui. Daqui a pouco tem mais Antena FM. Antena FM e a hora certa. 8h35. A Rafplast é referência na fabricação de embalagens plásticas e produtos para o setor agrícola, oferecendo qualidade, inovação e confiança em cada produto. Com máquinas modernas e alta capacidade produtiva, operamos para atender com eficiência às necessidades dos nossos clientes. Nossa equipe é formada por profissionais capacitados que seguem rigorosos padrões de segurança e qualidade em todos os processos. Rafplast, crescendo com trabalho, tecnologia e compromisso para oferecer sempre as melhores soluções ao mercado. Informações 3441-2559. Há 30 anos, a Cicobi Credip transforma histórias como a do Paulo. Se não fosse a cooperativa, eu não estaria com essa propriedade aqui hoje. Como a da Luciana. O que eu consegui construir até hoje foi a graça cooperativa. E a do Rodrigo. Quando eu precisei mais, numa situação crítica da minha vida, financeira em geral, onde eu fui mais respeitado e muito bem atendido. E sempre até hoje, né? Cooperados que decidiram acreditar e hoje colhem os frutos da cooperação. Cicobi Credip, há 30 anos, transformando histórias com a força do cooperativismo. Evoluir é romper barreiras, renovar, ir além. Por isso, a Uninasal Vilhena tem o melhor curso de medicina da região. Uma excelência que integra o corpo docente mais prestigiado na área com o uso de tecnologia de ponta, além de promover atividades práticas em hospitais de referência. Inscreva-se em vestibularmedicina.uninasal.edu.br. Prova dia 27 de junho. Uninasal, aprendizado por toda a vida. 96,5. mais música. O agro de Rondônia segue crescendo e levando desenvolvimento para todo o estado. Com o programa Plante Mais, o governo de Rondônia já distribuiu mais de 6 milhões de mudas de café e 300 mil mudas de cacau, incentivando a produção rural nos 52 municípios do estado. Hoje somos referência nacional na produção de café robusto amazônico com mais de 2 milhões e 280 mil sacas produzidas. E no cacau, já somos o 4º maior produtor do Brasil e o 2º da região norte. Um governo que se importa, entrega trabalho e resultado. Governo de Rondônia. Antena FM. A música não para. A mais ouvida. Golaço de ofertas aqui na Ideal Móveis. Freezer Filco 299 litros por apenas 2.199 à vista. Ou mensais de 239. Smart TV Samsung 43 polegadas, resolução Full HD, somente 1.699 à vista. Ou mensais de 179. Colchão Casal Supreme de 1,38 por 999 à vista. Ou 15 vezes sem entrada de 109,90. Com a primeira parcela para 60 dias. Ideal Móveis, a campeã em transformar sonhos. Quando o motor perde força, tecnologia e confiança, a resposta é uma só: Porto Lubre. Distribuidor autorizado Petronas, a marca que leva potência e desempenho para quem vive na estrada ou trabalha pesado no campo. Com os lubrificantes Petronas, você tem proteção total, economia de combustível e máxima performance em qualquer terreno. Porto Lubre e Petronas, juntas impulsionando o seu caminho. Ligue 69-3221-0015 ou 699-9361-5468. Porto Lubre, distribuidor autorizado Petronas.
Pedreira VM, uma empresa do Grupo Areal Cacoal. Contamos com produção própria de brita. Oferecemos mais qualidade para a sua obra. E lembre-se, precisou de areia branca ou brita? Chame Areal Cacoal, 3443-1000. Aqui sua carga sai pesada, é qualidade garantida. Participe pelo Zap da Antena 996080800. Maravilha, 8h40 na Antena FM, ó. Prepara aí porque hoje começa o rodeio rural na linha 10, hein, Cássio? O negócio é mais ou menos assim, ó. A pegada mais quente do forró. Ai do céu, vai ter moda dos traiados lá com banda Pancanejo e muito mais na linha 10, é o rodeizão aí. Na linha 10 tá chegando e começa hoje, Cássio, essa festa bonita, Cássio Góes. Começa hoje, meu amigo, não tem como, o Rodeio Rural já é um sucesso, é a 3ª edição, nós criamos já dentro do nosso mandato como deputado estadual, porque havia uma vontade, né, a gente não tem mais grandes festas aqui em Cacoal de rodeio acontecendo, e a tradição da cultura da área rural de Cacoal precisa ser mantida. Nós temos um raio de 7 mil produtores, que pelo menos 3 dias por ano tem direito a um lazer, né, na sua casa, né? Doido, né? E a gente foi fazendo, vamos fazer o primeiro para ver se dá certo, e fizemos em 24, um sucesso. 25, aumentamos a dose, e agora nesse 3º ano eu fiz um compromisso ano passado que teria uma apresentação nacional, e a banda Pancanejo foi escolhida. Eles são do estado de Goiás, né? Canta muito, e a apresentação é agora na sexta-feira. A abertura do Rodeio em Touros é hoje, na quinta, né? Tem que ter 3 dias para a classificação dos profissionais do rodeio nas montarias dos 8 segundos. Amanhã, esse grande momento com a banda Pancanejo, a gente espera um recorde de público na área rural de Cacoal. Acredito que da história de Cacoal vai ser o maior evento já realizado na área rural, né? A gente espera ali em torno de 10 mil pessoas, e aí pelo porteira aberta, né? Porteira aberta, gratuito, né? A gente tem condições, né? Há um mecanismo para que a gente proporcione isso ao cacoalense. Só a alimentação sua, né? Que existe uma praça de alimentação e tem um custo para a alimentação, e a gente não pode, como parlamentar. A emenda parlamentar é sua lá, né? A emenda parlamentar é minha desde o primeiro ano. Né? A iniciativa foi sua ali do rodeio? Foi minha e do Fúria, né? Porque se chama Rodeio Rural Municipal. E aí eu precisei muito da prefeitura no começo para realizar esse evento. Estamos falando de uma terraplanagem, nós estamos falando de uma estrada com qualidade para chegar na linha 10. Não é um evento na cidade, né? Então todo mundo que vai precisa se deslocar, ou com carro ou moto, né? Então a prefeitura me deu muitas condições, né, para que esse evento aconteça. Agora também o prefeito Tony manteve esse compromisso, né? A gente fica feliz que isso faz parte já do calendário de festividades do município. Sempre aconteceu no final de junho. É uma tradição que eu mantenho, porque para você fazer um rodeio não é simples. Você precisa dos bois, você precisa... Uma agenda com todo mundo para realizar um rodeio. É um esporte, né? Então você precisa do cara do 8 segundos, você precisa dos profissionais na arena, do salva-vidas, ambulância, tudo isso. Todo esse é um evento seguro, né? Quando eu saio da arena, igual eu saí do ano passado, eu já sabia tudo que eu precisava fazer para ele acontecer esse ano. E olha que teve rodeios em Rondônia que foram cancelados, viu? Muitos rodeios que não estavam organizados em Rondônia. Houve uma determinação da justiça para que fosse revista a forma como ele é feito. E o nosso não. O nosso, ele é respeitado pela justiça, não é o primeiro, já é o 3º, então criou-se uma tradição nisso, e a gente conseguiu. Eu já estou com um documento de autorização dele desde a data de ontem, para que ele seja realizado em Cacoal. Rodeio profissional, né? Rodeio profissional. Lá mais de 30 profissionais. Olha só que legal. Então tá aí, gente, vai estar lá os locutores profissionais também. É o Marco Benites, 32 anos, o Marco Benites, ele é bom, ele é famoso, né? Já trabalhei com ele no Eu sempre fiz questão que fosse ele, né? O Marco Benites é uma referência, um cara super educado, empolga demais a arena, a arquibancada, né? Dos presentes. E também o Rodrigo Rodrigues, né? Que é daqui de Pimenta Bueno. Eu conheci ele frentista, rapaz, há 5 anos. E ele desenvolveu aí a prática do rodeio, e hoje está um sucesso também. Tem o Edmar lá de Alvorada também, cara muito bom, é cabeleireiro o cara lá. Ó, que legal. O cara tem um vozeirão. Tem muitos, né? O Magno Costa bom, também, tá muito bem, ele é de Alta Floresta. Temos o Luciano Burgarelli. É a estrutura nossa. Aí, eu tava falando, tem arquibancada? Tem arquibancada, tem painel de LED, banheiro químico, tudo, gente, é um rodeio
profissional. É do tamanho. É do só tamanho vai fazer da um festa rodeio de que era pra ser em Cacoal e estão fazendo na área rural, porque é na linha 10. Isso, é na linha 10. Ali As portas foram abertas do seu Valfriz. Quero agradecer a comitiva Esperança. Né? Na verdade, como é que nasceu esse rodeio? Existia a cavalgada da linha 10, que é a maior de Cacoal. É a comitiva Esperança. Acontece em abril desse ano. E aí, a potência da cavalgada fez com que a gente se unisse. Assim, só falta um rodeio, deputado. Não tem quando vem aquele. É o que você falou de ouvir a comunidade. Você tem que ouvir. Você não falou de ouvir a comunidade? O que vocês querem aqui? Não, a gente quer o trator lá na Vida Nova. Você colocou lá 410 mil de implemento. Trator completo, equipado com grade. Você colocou máquina ali na linha 11, de café, de recolhedora de café. Depois de 28 anos, você colocou um trator na União Capixaba. Né? Trocamos o trator lá da época do Oswaldo Piana, que era governador. Mas a gente quer um rodeio aqui, deputado. Isso aqui movimenta o comércio, isso aqui traz alegria, isso aqui mantém a cultura. Coisa mais linda do mundo foi a rainha vencer lá da 21. Ela se deslocou da família Kipper, tocou uma concertina. Sabe o que é tocar uma concertina? E ela venceu, rapaz, a baile da rainha com a tua força, com a tua raiz. Ela trouxe lá da linha 21, onde acontece a festa da linguiça, que foi outro evento que a gente resgatou também, ficou quase 5 anos sem acontecer a festa da linguiça. Lá tem o tratoraço. Então, assim, a cultura de Cacoal da área rural é muito bonita. É bacana. É muito forte. E tem que ser valorizado. Você chega em Vilhena, o negócio é frio. Você não encontra um produtor. Malemar, você toma um café na área rural de Vilhena. Pois é. Tem 1.800 produtores só. Agora Cacoal tem dia de campo direto. 7 mil produtores. Você sabe o que é isso? Tem que cuidar bem, né? A área rural de Cacoal é maior do que Andreasa, São Felipe, do que diversas cidades, Castanheiras, Primavera. Se você juntar Primavera e Castanheiras, não dá o tamanho da área rural de Cacoal. E você é um cara também que investiu muito no esporte, falando já da área rural, porque a área rural de Cacoal é um centro esportivo. Tinha que ter uma autarquia só para a área rural, porque o esporte da área rural é o mais forte de Cacoal. Né? São 44 equipes. Você já imaginou um negócio de 44 equipes, deu 22 rodadas, 22 chaves, né? Que a gente, 2 times se encontram. Nós criamos a Liga Rural de Cacoal. Por que nós criamos a Liga Rural de Cacoal? Ela tem um regramento mais flexível. Né? Você pode buscar um atleta de outra cidade, você pode misturar da área rural com da cidade. Por isso que deu certo. Pode receber investimentos. Você pode receber investimentos. Então, quando a gente criou a Liga Rural, no nosso mandato, nós realizamos a primeira final na área rural. Isso não existia. Todas as finais de campeonato profissional, ela tem que acontecer na cidade, no Aglair Tonelli. E o sonho do jogador da área rural era ter a final na área rural. E aí, vamos fazer na área rural. Vamos fazer na área rural. Aí deu legal. Classificados Baiano da linha 10, aqui do lado de baixo. Inclusive a linha 10 é uma linha que recebeu investimento nosso no tocante. A linha 10 é a maior linha, de maior quantidade de produtores rurais também, né? Por isso que o rodeio acontece na parte de cima, porque é muito da grande, linha 10, e na parte de baixo substituir todas as galerias. Todas as pontes de madeira hoje da linha 10 são galerias de concreto. São investimento nosso de 1,2 milhões. Então eu fiz pela ponte do produtor que passa e eu fiz também pelo esporte, porque o Baiano da linha 10, que é o time do Baiano da linha 10, jogou com o Juventude da linha 6. Então houve um encontro. Igual o Laranjeiras também foi para a semifinal, da linha 9, igual o Corinthians da linha 13 jogou a semifinal. Então, assim, houve uma união dos times da área rural, na Liga Rural, saindo de campeão o Juventude, que vive um grande momento, né? Bom o time demais. do Juventude é colecionador de troféus. Mas, assim, a disputa foi acirrada, porque o Baianos da linha 10 nunca tinha ido para uma final de um campeonato. Então, o time surpreendeu. Né, o chaveamento mostrou a estreia com sucesso da linha 10, do Baiano da linha 10, com o tradicional time da cidade, da área rural, que tem vencido aí muitos campeonatos, que é o Juventude da linha 6. Então, Clóvis, quando a gente vai falando, se eu ficar aqui com você, nós vamos ficar o dia todo falando de boas ações que a gente fez. Você me fala de uma coisa da linha 10, eu lembro de outra. E assim a gente vai conduzindo a entrevista. Por isso que é bom a cidade ter um deputado. A cidade escolheu. É bom ter mais deputados, mas ter um deputado é bom, 3 é melhor. Claro, perfeito. Com 2 deputados, ter os seus deputados, né? Ajustar aqui, quando eu falo de um, eu falo da minha pessoa, né? Porque coloquei 50 milhões de investimento em Cacoal. 50 milhões total. 50 milhões de investimento, dividido nessas frentes. Né? Esporte, e a maior parte desses recursos já estão empregados, né? Eu tenho executado, entregue uns 30 e uns 20 mil em andamento, uns 20 milhões em andamento. Por exemplo, a Celestino Rosalino. Só aquela obra, 2 milhões e 800. Essa obra é muito importante, a Celestino Rosalino, que divide ali o bairro Greenville
Joinville e o bairro Vista Alegre. Nós vamos criar mais uma via de acesso. Né? Havia uma necessidade de drenagem profunda. Ela passa na frente da Concreaça e liga a drenagem da Marginal. Você sabe o que é isso? Porque o dinheiro ele vai até lá. Ele andou mais ou menos 200 metros na Marginal. Quantos quilômetros vai atingir ali na Celestino? Vai 900 metros, 900, quase 1 quilômetro. Mais de 1 quilômetro. Porque 300 metros já tinha sido feito sem drenagem. Então ela dá 1,2 km, mas a parte que eu fiz o investimento é 900 metros, mas eu fiz o mais caro. Quantos milhões ficou ali? 2 milhões e 800. 2 milhões mas por causa da drenagem. Drenagem que porque vai... o custo de 1 quilômetro é 1,5 milhão. Aí você diminui 2 milhões e 800 mais 1,5 milhão, então só 1 milhão e 300 foi na drenagem que está debaixo da terra. Porque é um trabalho muito importante essa drenagem. Porque ela é uma rua de água, né? É água. Ela é uma rua de descida. Ela vai parar tudo aonde? Mas na Marginal. É um presente para aquele bairro, né? Aquilo ali. Tá louco, é uma você coisa foi, tá de grandiosa. parabéns, porque aquela rua ali, acho que era um sonho da população. Era um sonho, ela vai reto, sabe onde? Ela é a antiga linha 6. Você pega ela e vai na linha 6. Que passava ao lado do aeroporto. Ela é a antiga linha 6, ela era o final da cidade. Hoje ela é uma avenida extremamente importante, que leva o nome de um pioneiro importante, que é a família Celestino Rosalino. Família do Rosalino. Então assim, fora aquela obra, Clóvis, nós temos mais 30 ruas. Outra que eu vou te contar importante, você vai lembrar aqui. A Rua Rural. A Rua Rural, que foi é aqui em cima, 2023, né? Em dezembro de 2023, no meu primeiro ano de mandato, eu já estava pisando no chão do asfalto da Rua Rural. Ninguém falava que eu fazia aquela rua. A Rua Rural que fica aqui no bairro Teixeirão? É, que dá acesso ao Village. A Rua Rural para ir embora, para quem mora na rodovia do Café. Você corta um trechão, você não precisa passar aqui em Menino José Bonifácio, você não precisa subir a Pioneiros, você vai lá no Village, sobe no posto de gasolina, pega o entroncamento do lado da creche ali que nós temos e vai embora e corta. Vai embora. Então, assim, são muitas ruas, legal, na cidade de Cacoal. Cacoal cresceu demais, do Parque né, dos Lagos a Tubarões, 1 quilômetro. Não tinha 1 metro de asfalto no Tubarões, no Parque dos Lagos. A principal do Parque dos Lagos hoje é asfalto do nosso mandato. Agora, eu já pedi ao prefeito da cidade que me dê o projeto para me fechar 100% o Parque dos Lagos e o Morada Digna, que é o bairro mais distante nosso na linha 6 hoje. E o único que está sem asfalto. Aí fechei, Clóvis, vem de lá para cá no raciocínio comigo. Jardim Vitória, 100% asfalto nosso, junto com um pedaço da deputada Jaqueline Cassol. Fechei Limoeiro, 100% asfalto nosso. São 8 travessas a Limoeiro, o bairro mais antigo de Cacoal de conjunto habitacional. Auxiliei na conclusão do Cidade Verde, trazendo a energia para aquelas pessoas e destravando aquilo no Ministério das Cidades em Brasília. Nós entregamos no ano passado as 300 casas. Chego aqui no Morada do Sol, faltavam 3 ruas para ser asfaltadas. As últimas, que só tem casa de um lado, coloquei o recurso para terminar. 3 ruas do Morada do Bosque. Vim aqui no Josino Brito, já está na conta da prefeitura 2 milhões para fazer uma etapa do Josino Brito, uma etapa Cobramim e outra etapa o deputado Ciró. Nós dividimos o bairro no meio, a responsabilidade, porque nós dois estávamos na reunião na hora. E aqui agora venho trabalhando nessas outras ruas que você conhece. Se você for aqui na rodoviária do Colono, você vai ver que o recap da rodoviária do Colono é 0. Por quê? Porque aquela ponte ficou muitos anos parada. Quando acabou a ponte, eu mandei o dinheiro para recapear. Porque estava abandonado aquilo ali. Aí você pega e tem um cantinho da rodoviária do Colono que ninguém dava atenção, eu fiz o asfalto. Tinha uma ruinha ali sem asfaltar. Do lado hoje tem uma agropecuária, coisa mais linda ali na esquina, que é o pessoal da KS Máquinas lá de Alta Floresta. Asfaltei a travessinha, subi na Blumenau, que dá acesso às faculdades de Cacoal, asfaltamos ela todinha e falei, vira e vai até na BR. Aí você passa na frente do DR hoje de Rondônia, que é lá, né? Tá asfaltado, é a frente da Igreja Católica, vai varar lá na BR. Então, assim, é muita coisa. Para deputado estadual, isso é missão de senador, isso é missão de deputado federal. E tá nós aqui. Né, deputadinho, a gente chama, né, de estadual, começando a carreira, mas honrando a cidade que nos elegeu. Um trabalho bonito que eu vejo você muito feliz e muito empolgado e com fúria, e dirigia o ônibus. Rapaz. Aquele busão da saúde, ele virou uma referência em Rondônia e você fez parte desse projeto, né? Eu fiz parte, né, nós alocamos o recurso também no primeiro ano de mandato, era um sonho transformar o transporte paciente em qualidade. Eu fui até brinca que um dia teve aquele show do Gustavo Lima aqui em Cacoal e ele viu o ônibus do Gustavo Lima e deu aquele start, né? E aí ele olhou pra mim assim e falou, não, vamos te eleger deputado, mas a gente precisa trocar o transporte paciente Cacoal. Eu falei, o primeiro recurso meu vai ser esse, você pode ter certeza. E virou realidade. Foi impressionante, quando chegou ninguém acreditava que aquele ônibus era para transportar paciente. Pela cor eu acredito, né? Porque é preto, né? E aí, olha só olha o desdobramento que gerou. Ji Paraná comprou,
Ariquemes comprou. Agora, Rolim de Moura comprou. Espigão é meu. Espigão já é o segundo carro. Tô falando das outras cidades, a gente chama de inveja santa, né? Pegou o deputado lá da cidade, ligou pra mim e falou, ô deputado, vai colocar um carro igual aqui. Eu falei, meu amigo, faça isso mesmo. Não é caro, eu acho que é uma coisa que vale a pena, né? Sabe por que não é caro? Porque qualquer ônibus ele custa 1 milhão. Qualquer ônibus. Tô falando um ônibus ali de 40 passageiros, de um eixo só, que a gente chama ônibus toco. Qual que é a diferença daquele ônibus? Aquele ônibus é 4 eixos. São 2 rodas na frente e 2 rodas na traseira. Seguro, né? É ele que torna estável e macio. E aí, quando o 4 eixos dele dá mais segurança, você aumenta a capacidade de passageiros. Por isso que ele é 2 andar. E aí esse ônibus ele faz um trabalho semanalmente para Porto Velho. 2 vezes por semana. 2 vezes por semana. Vai e volta Porto Velho. Antigamente o carro saía daqui 10 da manhã, um micro-ônibus. Era vergonha. O micro-ônibus saía daqui com 20 passageiros. O mesmo diesel do micro-ônibus de 20 passageiros é o mesmo diesel de um 70. Nós tiramos da estrada 3 micro-ônibus que saía 10 da manhã para colocar um carro para sair 8h30 da noite, que o cara passa o seu domingo em casa, almoça em casa, passa a tarde em casa, arruma sua bolsa depois das 7, pula no ônibus 8h30 da noite, Clóvis, como se fosse um passageiro da Eucatur, aquele ônibus de qualidade, e chega em Porto Velho 5 da manhã, descansado. Porque ali sim dá pra você descansar. Poltrona reclina, tem aquele assento para as pernas, tem água gelada, tem internet, tem tudo que o paciente precisa para ele chegar lá descansado. E de manhã, aí eu vou te falar, de manhã já tem uma van nossa do município esperando para levar nas clínicas. Outra coisa que não tinha. Que legal. Não tinha um lugar de ficar, que era o Sincero. Aí nós arrumamos um convênio com o Sincero. Aí é um caminho que todos os municípios fazem, mas Cacoal não tinha. Nós colocamos Cacoal na rota do alinhamento do convênio com o Sincero. Então você tem a casa, você tem a van para carregar esse paciente e você tem o ônibus para levar e trazer o paciente que precisa de um tratamento de saúde com especialidades em Porto Velho. Agora tem que dar sequência e manter funcionando, né? Tem que manter, fazer as revisões aí, prefeito, antes, trocar os pneus, você só precisa isso, pagar o funcionário, o motorista, é só isso, o resto eu já fiz. Teve uma van também que você colocou para o setor de hemodiálise, é isso? Isso, coloquei 3. Coloquei, na verdade, 4. A de Cacoal, que se mantém lá, está entregue com acessibilidade. Atende a região, aqui, né? Vai buscar os pacientes daqui da cidade. Aí tem uma em Nova Brasilândia, tem outra em Alto Alegre, já trabalhando, todas estilo van. E tem uma que eu vou entregar agora, sexta-feira, na cidade de Santa Luzia, a última cidade. E eu tenho uma 5ª van no Casa de Acolhida São Camilo para o transporte de idosos. Aí eles querem ir para uma recreação, eles querem participar da Café Cal nesse final de semana, eles querem ir em qualquer lugar. Os idosos de Cacoal, da Casa de Acolhida São Camilo, tem uma van nossa também, com acesso para cadeirante. É o que não tinha. Tinha uma caminhonete lá. Tinha um carro pequeno, Up, mais uma van para transportar o cadeirante, para levar em outros locais de Cacoal, não tinha. Então foi um trabalho muito grande, do mesmo jeito que a gente fez na estruturação e fortalecimento de distrito, Clóvis. O que você fez no distrito, deputado? Eu troquei todas as ambulâncias para caminhonete Hilux. Eu chegava lá, era uma saveirinha pequenininha. Aqui no Divinópolis era. Aí troquei por uma caminhonete. Fui no Pacarana, troquei por uma caminhonete. Fui no Noavo Nova Esperança aqui, que a gente chama carinhosamente de Cabajá, troquei por uma caminhonete. Fui lá no Santana do Guaporé, que é um dos mais distantes que eu conheço, entre São Miguel e Nova Brasilândia, troquei por uma caminhonete. Boa. Aí por último, a 5ª, são 5 vans, 5 ambulâncias. Por último, coloquei uma aqui no Nova Estrela, né, que a gente chama de Jabuti carinhosamente, né? É só apelidos para referenciar os distritos. Coloquei uma UTI. Por que uma UTI no distrito? Porque ali é uma rodovia estadual. Se você tiver um acidente de trânsito na rodovia, ou na 383 na Everaldo Góes, ou na 010, que dá acesso a Primavera, Parecis e São Felipe, a própria UBS pode fazer um socorro rápido. E aí, por isso o motivo da UTI. Porque você, com a equipe técnica da UBS, que é um mini hospital, tem que parabenizar o prefeito Aldo, dá aquele primeiro atendimento e dá celeridade para chegar no hospital mais próximo dessas 5 cidades do entorno. Você pode olhar que o Nova Estrela é um eixo. Ele é um eixo de ligação. Então você chega lá hoje, você vê a ambulância, a UTI, aguardando qualquer paciente que tenha necessidade de transporte para uma cidade mais próxima.
Cássio, a hora passa rápido, sei que tem outros compromissos também, mas foi um prazer falar com você. Eu sei que tem muitas outras ações, tem aqui a parte de uniformes escolares. Comentei, né, sobre os uniformes. Que eu acho que é um projeto maravilhoso que vocês fizeram junto com o prefeito. Tem o Dia das Crianças, que a gente entrega tablets e bicicletas, que é maravilhoso. Os eventos que vieram em Cacoal, nas festividades, você colocou suas emendas parlamentares. Eu sustentei porque aí eu alivio a prefeitura, né? Isso é legal. Às vezes recebe alguma crítica, porque ele pegava show caro, mas o dinheiro vem do Estado. Não é do município, não, né? Ele é por exemplo, para eventos. Eu tenho ali 20 milhões. Eu tenho 20 milhões por ano. 10% das minhas emendas podem ser alocadas em eventos. Então não passa todos os investimentos. E todos foram legais também. Todos foram legais, já estão com prestação de contas aprovadas, tudo certo, né? 10% dos meus investimentos foram para cultura, esporte e lazer. E aí eu divido. Quando eu falo da Cafecal, por exemplo, a Cafecal recebeu 200 mil essa semana está na conta da prefeitura. Mas eu falo da Liga Rural. Então é cultura, esporte e lazer. Né? Então dos mesmos 2 milhões que eu posso investir em evento, eu também fiz um campeonato para o pessoal do Times. Entendeu? Então o que é a minha função como deputado? É ser gestor. Eu sou gestor dos meus recursos. Então eu não deixei faltar nada nos hospitais, eu não deixei faltar o asfalto de Cacoal, mas eu trouxe alegria para as pessoas. E deixou também o apoio à prefeitura. E você vai continuar trabalhando, apoiando a prefeitura? 100%. Agora a Cafecal tem 200 mil nós. Todos os outros eventos de Cacoal também. Até o final do mês agora, tem uma novidade. Eu deposito na conta da prefeitura 5 milhões de reais. E vou te falar rapidamente o que é. Tem uma quadra parada e abandonada lá no Riozinho, né, que nós vamos reestruturar ela e reformar para voltar dar alegria para as pessoas. É um pedido antigo, porque hoje dá boca de fumo dentro da quadra, é no meio da praça, do lado da Polícia Militar. Isso é muito ruim para nós, deixarmos uma quadra abandonada. Ficou 1.240.000 aquele projeto, eu vou pagar até o dia 30. Você vai no Alfa Park, tem já, o Alfa Park é um bairro completo, é um residencial populacional com água, com asfalto e rede de esgoto, tem UBS, você pode olhar que tem UBS, o Alfa Park, e tem uma creche que nós terminamos. No meio, entre a creche, Clóvis, e a UBS, tem uma quadra pública, uma esquina pública. Nós vamos colocar lá uma praça de esporte, cultura e lazer, com o primeiro campo de futebol sintético, campo de areia de Cacoal, espaço para academia para os idosos. Era um sonho de quem mora no Alfa Park, essa praça. Vou pagar ela também 1.382.000. E aí vou te contar um último recurso. A maior rota do café de Rondônia é no final da linha 7, próximo a Rondolândia. Quem está naquela região, eles não vêm para Cacoal. Eles pegam um travessão, cai na linha 6, no final da linha 6, chama região do Corgão, e cai dentro de Andreasa, porque diminui quase 25 quilômetros. Lá no meio tem uma ponte de 30 metros que ela roda. Deu as águas, ela roda. Um caminhão da máquina Borg virou de cabeça para baixo. Foi com as rodas para cima, há 2 anos. E eu cumpri o desafio de pagar essa ponte. É a primeira ponte de concreto e aço da história, de Andreasa com Cacoal. Porque é uma ponte de divisa. Divisa mesmo. Um lado é Andreasa, outro lado é Cacoal. E aí eu coloquei na conta da prefeitura 1.760.000 para fazer essa obra. Então isso daqui 6 meses, 8 meses, se eu tiver reeleito, ou se eu voltar a ser um cidadão comum, essas obras vão acontecer. Legal. Então isso é mais 5 milhões para a cidade nessa reta final, fora os 50 que já estão em execução. Então assim, a gente cumpre o nosso compromisso. A gente vai para a candidatura agora, né, depois do dia 3 de julho, Clóvis, é bom que eu deixe isso aqui anotado. Vocês não vão me ver falando nos rádios mais, ou na TV, ou aquela propaganda que a gente faz de prestação de conta nas televisões. Porque o processo eleitoral me impede, eu fico a 90 dias do período eleitoral, então assim, fica o legado nosso. Né, fica o momento que a gente pôde falar, né, fica tudo que vocês viram de concreto na cidade, para que vocês avaliem no dia 4 de outubro, se eu mereço continuar no mandato ou não. A gente chama de prova real, né? Eu vou para a prova real dia 4 de outubro. Boa sorte, obrigado aí por ter vindo aqui falar pra gente tantas ações que vieram a contemplar a nossa cidade de Cacoal e cidades vizinhas. Esse é o papel do deputado estadual, prestar conta do que está fazendo, dos projetos. Verdade. E ouvindo também a nossa população. Parabéns. Obrigado, Clóvis, estamos juntos. Estou feliz, estou vendo você de verde e amarelo. Que vem o próximo jogo, no dia 29, acho que é o próximo jogo. Nós já estamos nas classificatórias, né? E o nosso Brasil aí é maravilhoso, sou apaixonado nesse país. E desejar para vocês muita paz no coração, muita união, muita família, muita prosperidade. E que você corra atrás dos seus objetivos para que a gente tenha uma cidade cada vez melhor, tá bom? Gente, uma excelente manhã para vocês. Eu vou para Espigão do Oeste, depois eu estarei ao vivo no Comando na TV com o apresentador Nelson Salim, ao meio-dia de novo.
Abraço. Então tá aí, falamos com o deputado Cássio Góes nessa manhã de terça-feira aqui em Cacoal, sequenciando agora a programação do seu rádio. Ótima manhã pra você. Daqui a pouquinho tem o Josimar Santos na área. Rádio Antena FM, ZYW, canal 243,